Oi, pessoal. Nós estamos no Papo Livre hoje com uma pessoa que eu acho linda, maravilhosa, um cara super do bem, alegre. Tudo bem, doutor? Obrigado você pelo convite. E você também é mais bonito pessoalmente. Eu achei que você era bem mais alto, mas fiquei decepcionado. Na realidade eu tenho 1,97. Como eu tenho as pernas tortas, 30 centímetros, eu tô com 67. Mas se puser no ciborgue, eu chego lá em cima. Obrigado pela força. O senhor também é bem alto, né? Então, doutor, não sei se te chama doutor ou de Paulo, onde você nasceu? Ó, eu nasci dia 12 de novembro de 57. Eu nasci numa maternidade do Brás, a maternidade Dom Pedro. Até minha mãe falava, toda vez que passava por lá, eu morava na Moca, né? Minha mãe falava pro meu pai, vamos devolver ele. Me deu um trauma, cara. E aí depois eu morei na Moca, nasci no Brás, morei na Moca até os 11 anos. Sou filho do seu Florencio e da dona Florinda, né? Parece uma dupla caipira. Meu pai do lado português, do lado espanhol, na realidade ele é martinês. É que ele foi registrado errado. O meu tio dele, né? Meu tio avô estava meio chapado e o espanhol tem a língua presa. Falava Florencio Martínez. Martins, não, Martínez. Martins? É Martins, põe isso aí. Então ficou Florencio Martins e eu tive que puxar, né? O mesmo sobrenome que ele. E minha mãe, de descendência portuguesa, né? Vivi na Moca até os 11 anos, né? Por isso que eu falo, ô, meu, e aí, as minas, né? Então, ainda a gente traz isso aí. Eu vejo que em Jundiaí tem muito disso na Colônia e na Ponte São João, né? Igualzinho, a gente se entende. Família, como é que é? Tem irmãos? Tenho uma irmã, ela se chama Ivone Martins Pereira. Ela é 12 anos mais velha que eu. Ela cuidou muito de mim. Eu esqueci de dar esse detalhe. Quando eu nasci com uma doença que chamava eczema tópica. Meu corpo era cheio de ferida, né? Eu só não tinha na palma da mão e na sola do pé. E eu dormia amarrado. Então tinha um revezamento, né? Porque eu conseguia soltar, né? Era uma cuequinha que amarrava do lado e eu me coçava e sangrava muito. E eu tive praticamente duas mães, né? Que eu agradeço muito, que foi minha mãe, né, a dona Florinda, e a minha irmã, que a gente está junto até hoje, a Ivone. Então, doutor, e como que sarou essa doença? O que que aconteceu? Então, eu sempre fui meio espiritualista, né? Eu lembro que eu tinha 7 anos, nós fomos num padre que era, pelo que eu lembro, ele era meio espírita, né, ou espiritualista. E ele falou assim, ó, essa doença, ele vai um dia tomar uma picada e a partir daí a doença vai regredindo, vai melhorando, tal. A gente foi embora, achou que era alguma injeção que iam inventar, né? Porque eu fui por tudo quanto é lugar, né? Eu fui no Zé igual antigamente, que é um cara que fazia cirurgia espiritual. Eu fui para tudo quanto é lugar do Brasil e fora do Brasil, até na Argentina. E aí uma abelha, os meus primos jogaram um pedaço de pau numa colmeia, todos correram e eu não corri. Saiu uma abelha só, e acabou picando minha orelha direita. Eu lembro que caiu numa camiseta que eu estava amarela, larga. Ela caiu grossa, redonda, né? E aí a minha tia falou, pô, será que isso não é aquela picada? E o padre tinha mandado passar álcool, gasolina ou vinagre. Meu pai foi lá, né? Vamos ver o que vai dar, né? Puxou gasolina do carro, passou na minha orelha, a partir daí foi secando, secando, secando. E graças a Deus eu não tive nenhuma sequela, a não ser a bronquite, né, que eu tenho até hoje, que é uma sequela da eczema, segundo me falaram. Então, doutor, aproveitando sobre a cura espiritual, o que que é a fé para você? A fé, a primeira coisa, é Deus, né? E a partir de Deus, todo um segmento que você acredita, que você confia, que você ora. Eu comecei, né, na minha infância, eu estudei em colégio do Estado, depois eu fui para um colégio particular, quando eu mudei da Moca para a Zona Sul. Era o Colégio Meninópolis, adoro, é uma época que a gente tem recordações até hoje, tem o grupo até hoje. E era um colégio católico e eu vivi no catolicismo cristão, né? Posteriormente, lá para os 28 anos, eu comecei, minha vizinha, ela era um bandista, e ela fazia uma gira na casa dela, bem em frente. Uma pessoa muito séria, muito rica, com 2 filhos adotivos, então era uma pessoa que se dedicava para a vida. E eu comecei a frequentar essa gira. Depois disso, eu comecei a estudar, né? Eu me formei em educação mediúnica, fiz 6 anos, 4 normais, depois mais 2 de aperfeiçoamento. Trabalhei aqui, por exemplo, trabalhei em Minas, na época eu era delegado em Minas, trabalhei em um centro espírita lá. Depois eu vim para Jundiaí, frequentei o Operários da Verdade. Na primeira eu frequentei o Fraternidade, um centenário aqui muito bom, o Operários da Verdade. E depois disso eu fui conhecendo mais a doutrina da Umbanda, né, a doutrina umbandista. Me formei em teologia da Umbanda
E eu professo isso até hoje, né, no Barracão Pai José de Aruanda. A gente faz atendimento lá. E a sua infância, como é que foi? Conta pra gente. Então, doutor, cresci na Moca, né, um bairro de espanhol, italiano, estudava em colégio do Estado. Primeiro, como eu tinha aquela doença, estudei num colégio especial. Colégio não, era um professor, professor Serafim, eu lembro até hoje, que eram pessoas com necessidades especiais, né? Então tinha uma pessoa que era paraplégica, tinha eu com essa doença, tinha outras pessoas com algum tipo de limitação física, né, ou mental. E fiquei lá, se eu não me engano, até os 9 anos, 7 aos 9. Depois fui para o colégio estadual, Pandiá Calógeras, na Moca também, lá em São Paulo, na Avenida Paz de Barros. Depois eu fui pro MMDC, e aí eu já estava naquela fase dos 10 para os 11 anos, aí nós mudamos da Moca para a Zona Sul. E na época, a minha infância foi muito legal, cara. A gente morava a 2 quilômetros do Juventus, meu pai era diretor lá, meu título era o número 13, a vaga era 13, de tão antigo que a gente era, e o armário era 13. Então eu joguei futebol lá no Juventus, eu nadava lá. Eu cresci no meio da rua, né, jogando futebol com a molecada. Poxa, que bacana, cara. Foi muito legal a infância na Moca. A Moca é um bairro muito. Naquela época não tinha essa violência de hoje, né, cara? Então era muito sossegado. Você vivia na rua, vivia com os amigos, ia almoçar na casa de um, jantar na casa de outro e vice-versa. Então foi uma infância muito legal. Até os 11 anos, quando eu saí da Moca e fui lá para a Zona Sul, mudei para o aeroporto. Falou de futebol, né, doutor? Mas você tinha altura para jogar futebol? Ou era futebol de botão? É, eu não, duas coisas, viu? Você é muito engraçadinho, né? Legal, cara. Quanto você cobra pra fazer show? Então, a altura eu não podia cabecear e nem podia ficar na barreira, porque minha perna era torta, os caras chutavam sempre no meio da perna. Mas jogava bem, viu? Eu era meia direita na época, a gente brincava bem. Joguei no Juventus, depois na Zona Sul a gente treinava no Banespa, mas não vingou a carreira. Com 17 anos, eu quebrei a perna e encerrou minha carreira futebolística e eu virei polícia, né? E me fala, doutor, sobre a vida profissional. Como, quando e o que é entrar nessa vida policial? Eu tinha uma prima que ela era administrativa na polícia. E era na década de 70, final da década de 70, lá por 76, 77. Eu me interessei. O escorpião, eu sou escorpião, né? 12 de novembro, escorpião, ele é muito afeto à investigação, muito, muito envolvido com a parte investigativa e de descobrir coisas. E gostava, né? Desde criança, eu andava com estrela de xerife no peito, ridículo, né? Mas eu andava, camisa xadrez, parecia o Roy Roger daquela época, né? Cinturão. Então eu sempre, não sei, acho que era algum karma, né? Alguma coisa na minha vida. E aí, nessa idade, prestei para operador de telecomunicações, né? Hoje chama agente de telecomunicações, e naquela época era um. Como é que chamava antigamente? Você digitava, não era uma máquina. Que você passava. Não era o fax, antes do fax. Não era Telex que eu estava falando? Telex. Obrigado, doutor. Era o Telex. E era um Telex Siemens, não. Acho que é o Olivetti, cara. Então, eu sei que hoje ele está no Museu da Polícia Civil. Então ele era de discar, era de você ler a fita, você aprendia a ler aquelas fitas de telex. Era muito complicada a polícia, né? Era muita gente, muita ocorrência, não era que nem hoje que tem tanta gente. Então você fazia a fitinha e na madrugada você ia passar o resumo dos boletins de ocorrência. Depois disso, não fiquei muito tempo, passei para investigador de polícia, na época do DOPS, né? E como investigador já. E aí trabalhei em várias unidades da capital, né? Trabalhei no Degran na época, que eram as delegacias da capital. Trabalhei depois no Garra. Aí passei para delegado, me formei em 81. Isso é uma coisa que eu tenho orgulho de mim mesmo. Me formei em 81, deixa eu ver, não, em 85 eu me formei. Então, em 81, me formei em 85 e prestei o concurso. Me formei dia 28 de novembro, colei grau. Dia 1º de dezembro tinha o concurso para delegado de polícia em São Paulo. Passei bem, mas eu não tinha o diploma. O diploma naquela época era registrado em Brasília, lá no MEC. E não deu tempo, e eu fui cortado. Pô, isso aí me
Me deu um desgaste emocional grande, porque eu estudei para ser polícia. Não queria ser mais, não queria ser promotor, nem advogado, nem juiz, queria ser delegado de polícia. Desde a época que eu fui operador, eu finquei nisso aí. E uma parte que eu pulei, eu fiz 4 anos de engenharia. Na época, né, o cara tem que ser engenheiro ou médico, né? Então, para enrolar meu pai, eu fiz engenharia na FEI, engenharia eletrônica. Tomei 2 anos de pau, né? Fiquei lá pagando mico, já era polícia, meu pai não sabia, eu falei que tirava plantão na Fiat, né? Tinha plantão. Onde você vai? Aí eu faço turno na Fiat. E fui enrolando meu pai. Quando que ele descobriu que você entrou na polícia? Ah, ele descobriu uma vez que eu sofri um acidente do trabalho, que eu estava entrando para cirurgia, eu quebraram minha perna, né? Nós fomos dar uma cana, quebrei a perna. Aí meu pai era um espanhol bravo, né? Apanhei uma vez só dele, nunca mais me esqueço, mas ele só olhava. E minha mãe, uma portuguesa baixinha, parecia um bujãozinho de gás de bigode. Então, portuguesa de bigode, nem o diabo pode, né? Eu estava entrando na maca, doutor, estava deitado lá, minha mãe olhou assim para mim e falou: torce para sair vivo, torce para morrer lá dentro, porque na volta nós vamos conversar. Meu pai só olhou. Foi quando eles souberam, né? Eu escondi a minha arma, meu distintivo, minha carteira funcional. E falando em polícia, o senhor entrou pela cavalaria, né? Para a polícia? Obrigado, hein, doutor. O pessoal me chama de alicate, né? A minha perna é meio tortinha, né? Então parece que eu nasci montado no cavalo. Era Playmobil, né? Aqueles bonequinhos. E até hoje esse papo. Hoje a grande vantagem é que eu ando com uma 45 e ninguém mais tira sarro. E por isso da cavalaria, né? Todo mundo fala isso, que nem o senhor falou. Como foi quando você foi delegado em Minas Gerais? Então, em Minas, eu fui para lá em 86. Em 86 eu fui embora para lá. Fiquei 6 meses em BH fazendo curso. Trabalhei lá no departamento de investigação, na delegacia de entorpecente. E depois lá tinha um castigo, né? Todo mundo falava: ah, se você tiver nota ruim, você vai para Pedra Azul. Ah, não sei o que lá, vai para Pedra Azul. Se for mal educado, vai para Pedra Azul. Aí não saía a minha designação, vim para São Paulo. Aí me ligaram: ó, doutor Paulo, tá, tudo bem, tudo bem. Saiu sua designação. Eu falei: que legal, para onde? Pedra Azul. Eu falei: ah, você tá brincando, tá me tirando? Não, Pedra Azul tá aqui. Pô, mas eu moro em São Paulo, cara. Pedra Azul dava 1.250 quilômetros, doutor, de São Paulo. Davam 22 horas e meia de ônibus. E minha mãe havia falecido, estava só eu e meu pai e o cachorro. Pus meu pai, eu tinha uma Chevy 500, meu pai, uma mudancinha pequena, o cachorro, e nós fomos embora, lá para Minas Gerais, lá para Pedra Azul. Fiquei lá 6 meses. Era uma cidade, um pessoal muito bom, mas era uma cidade muito complicada. Era a divisa da Bahia. Então era uma cidade de muito tráfego de entorpecente, o pessoal que descia pela Bahia e tal. Tanto que era 3, 4 flagrantes por noite. Flagrante de quilo. O menor que eu fiz foi de 13 quilos. Fiquei 6 meses lá, depois eu desci para Muzambinho, a terra acho que é do Milton Neves, se eu não me engano, né? Depois Guaxupé, fazia Muzambinho, Guaxupé e algumas cidades da região, porque quando o delegado saía, se respondia por outras. Aí vim para Ouro Fino e respondia por Jacutinga e Mocião. Já fui chegando para São Paulo, né? Mas sempre prestando concurso para São Paulo. Até que o último oral que eu fiz, né? Foram 6 concursos que eu fiz, era muito rápido naquela época. No 6º concurso no oral, eu passei para São Paulo e voltei para nossa terra aqui. Mas um pessoal muito bom em Minas Gerais. Não era o mesmo nível de São Paulo, mas eu tive oportunidade, por exemplo, lá não tinha boletim de ocorrência. Eu instituí, e outros paulistas e paulistanos instituíram o boletim de ocorrência. Não tinha, você registrava num livro, depois tirava a certidão do livro, era muito complexo. E aí eu chupei o BO, mudei a insígnia do Estado, né? Chupei o BO, pus, aí me ligaram: ah, você não pode fazer isso. Como não pode? Não está escrito, é um papel oficial. E aí a gente instituiu, vários delegados bateram nisso, nós fomos para BH, né? Mostramos o que era, e a partir daí começou a vingar o boletim de ocorrência, que era mais fácil para apuração. E depois, em 89, eu vim embora para São Paulo. Aí em São Paulo eu fui para. Fiz academia em São Paulo, né? Fiquei acho que 6 meses fazendo academia. Depois eu fui para o Vale do Ribeira, uma cidade que chamava Sete Barras, e a minha sede era Registro. Lugar muito tranquilo de trabalhar. Lá, por exemplo, aqui dava naquela época, né? Em 89, 30 BOs, 40 BOs, ela dava 3 por noite. Então era muito sossegado. Aí fiquei em Sete Barras, vim para Campo Limpo Paulista, fiquei um pouquinho lá e vim para Jundiaí em 90, 91 e estou até hoje, não, são 32, 33 anos.
Doutor, como é que foi Jundiaí? Gostou, escolheu ou como é que funciona isso daí? Você não tem tanta chance de escolher, né? Quando eu estava, você vai se movimentando, né? Ah, eu estou aqui em Sete Barras, né? Em Minas é a mesma coisa. Ah, eu estou aqui em Pedra Azul, eu quero sair. Lá era tão longe que ninguém queria ir. Não tinha ninguém naquela região. Você passa Teófilo Otoni, Valadares, Teófilo Otoni, BH aqui embaixo, Valadares, Teófilo Otoni e Pedra Azul, lá em cima ainda. Então ninguém queria ir para lá. Conforme saiu uma turma da academia, quem estava lá vinha embora. Então você ia escolhendo para voltar. Em São Paulo é a mesma coisa. Eu fui para Pedra Azul, aí eu quero ir mais para perto de São Paulo, né? Meu pai era vivo ainda, estava preocupado com ele, que ele ficava morando sozinho. Minha irmã tinha a família dela. Aí eu pedi, né? Você faz um pedido formal, quero sair de lá. E eu lembro, o delegado geral, né, era o doutor Amândio, ele falou assim para mim: quando você quer ir, moleque? Eu falei: sei lá, o que que tem ali perto de São Paulo? Ele falou: perto de São Paulo tem São Paulo. Eu falei: não, eu quero interior, eu não quero ir para São Paulo. São Paulo é muito complicado, eu quero sair de São Paulo, quero ir para o interior, eu gosto do interior. Eu tinha uma chácara em Jarinu, só terra, né? Então eu já tinha essa intenção de vir embora para o interior. Ele falou: então, ó, tem Valinhos, Vinhedo, Campo Limpo e Vargem Paulista. Eu falei: posso escolher? Ele falou: nada, dá tempo. Daqui até a mesa da minha secretária ali, dava 5 passos. E eu fui, né, devagarzinho. Ele falou: acelera, moleque. Eu lembro até hoje, ele falecido. Amanda Augusto Malheiros Lopes. Aí eu falei: puta, Valinho e Vinhedo, deve ser caro o custo de vida lá, né? Várzea, que nome, né? Várzea. Ah, põe Campo Limpo aí. Chutei. Uma cidade muito legal, fui muito bem acolhida. Trabalhei com o Dr. Edson Vicente Cruz, falecido. Me ensinou muito. Operacionalmente ele era muito bom. E aí, em 90, 91, eu vim para Jundiaí, no segundo distrito policial. Doutor, muita gente tem dúvida. Como é que funciona essa coisa de polícia? Polícia civil, polícia militar? Explica pra gente essa diferença. Então, a nível, você tem várias polícias no Brasil. Você tem a polícia militar, que é uma polícia ostensiva, preventiva, ela age antes do cometimento do crime, e depois vem a polícia civil, que é investigativa. Então, a polícia militar vem, acontece o crime, vem para a polícia civil apurar. Então, uma é ostensiva, preventiva, e a outra é investigativa. E a gente tem aqui, por exemplo, em Jundiaí também, em toda cidade deveria ter, mas não tem, a Guarda Municipal. Só que a Guarda Municipal era muito tolhida, né? Eu acho sacanagem, porque era de grande apoio para a PM e para a Polícia Civil. Só que ela é só para cuidar do patrimônio do município. Então a gente quer e está insistindo nisso há muito tempo para que ela seja inserida no artigo 142 da Constituição Federal. O que, que é isso? 142 ele elenca todas as polícias. Então a GM deveria estar lá para ter uma função policial, né? Então fala Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual. E aí eu gostaria que a guarda ficasse inserida, porque ela ia ter poder de polícia e podia auxiliar muito, cada um na sua posição, mas auxiliar muito a civil e a militar. Aqui em Jundiaí você trabalhou num distrito só ou mais distritos? Quais foram eles? Aqui em Jundiaí, doutor, trabalhei em todos, todos, é? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Trabalhei na DDM, teve uma época, era a doutora Marta Rocha, ela foi removida, e eu fiquei respondendo pela DDM até chegar a doutora Cláudia, acho que eu fiquei quase um ano lá. Depois trabalhei na Delegacia de Entorpecente, Delegacia de Investigações Gerais. Então, todos, e quase todos os municípios. Eu acho que o único que eu não trabalhei foi Morungaba, porque Morungaba ainda não tem um delegado efetivo lá, mas trabalhei em todos os outros aqui. Fui diretor da cadeia também, né, junto com o doutor Fernando Bardi, que agora é nosso chefe, é o diretor do DEINTER, da minha turma, de 89, um cara muito capaz. E foi tudo aqui. Não lembro de não ter passado por lugar nenhum. Nos plantões, né? A gente tira plantão até hoje, né? Tá faltando muitos delegados em Jundiaí, muitos escrivães, muitos investigadores, né? Era quando eu cheguei aqui, eram 4 DPs. Eu fui para o quarto DP no lugar do Dr. Paulo Bicudo. Ele foi para a Ciretran, trabalhei na Ciretran também, que hoje é o Detran, não é mais a Polícia Civil. E aí ele saiu, eu vim para o quarto DP, depois criaram o quinto, sexto, sétimo. Só que a Polícia de Jundiaí, Jundiaí começou a ficar antiga, começou a ficar velha, começaram a aposentar, né? Eu estou com 65, vou fazer 66, estou com 32, 33 anos aqui. Muita gente é dessa época de 32, 33. Do meu pessoal, todos têm direito de aposentar, do meu pessoal do quarto DP. Então, foi em todo lugar, não tem muito segredo Jundiaí para mim. Não quero sair daqui. Por que Jundiaí? Então, a gente abre mão de promoção, né? Você tem no final da carreira um último curso para fazer em São Paulo, são 8 meses.
Mas eu não vejo lógica, né? Pelo tempo de serviço que eu tenho, né? Todos esses 40 e tantos anos aí, eu já atingi um nível que tanto faz subir ou não subir. E se eu fosse, eu teria que sair de Jundiaí. Eu não quero. Aqui é muito legal, minha família está aqui, todo mundo aqui, então aqui para mim tá bom demais. Depois que você se forma delegado de polícia, você faz mais algum curso ou acaba por aí? Não, não, você vai se aperfeiçoando. Eu fiz um monte de curso. Fiz curso da SWAT em Campinas, depois a gente foi para lá também aprender alguma coisa. Eles vieram para cá dar curso. Que mais? Aí você faz vários cursos. De vez em quando tem curso de automática, curso de submetralhadora. Fiz curso de lavagem de dinheiro, curso de formação de banda quadrilha, que hoje é outro nome, crime organizado. Então você vai se aperfeiçoando. E fora isso, você tem cursos de, entre aspas, reciclagem, né? Porque o direito ele vai aumentando, vai evoluindo, e você vai ter que se aperfeiçoando. E hoje, por exemplo, é tudo online, então você tem que se aperfeiçoar nisso também. Hoje é inadmissível um delegado que não saiba mexer na internet, não saiba mexer num sistema que a gente tem. Ficou muito rápido hoje. Mas você tem que se aperfeiçoar sempre. A legislação ela muda, você tem que estar sempre em constante aperfeiçoamento. E caso de repercussão que marcou na sua vida, o que você tem para contar? Engraçado ou triste? Um feliz e um triste, os dois, por favor. Ah, triste tem um monte, né, cara? Doutor, desculpa aí. É que eu te conheço faz tempo, então a gente fica meio amigo demais, né? Respeito é bom e conserva os dentes, né? Conserva os dentes. E tem o sequestro. O sequestro ele é um crime que deixa muito trauma na vida da vítima, na vida da família e na vida do polícia. Porque você se envolve. Você vai lá, né, plantar as escutas, fazer tudo que tem que ser feito. Obviamente a gente não pode falar tudo. E você se envolve na rotina. E você tenta resgatar aquela pessoa. E se não dá certo, você é o bandido da história. Se dá certo, você é o herói. Mas tem situações que você não consegue. Então, o estupro e o sequestro, que nós tivemos uma época muito, na época da quadrilha do Andinho, foi muito, um pico muito forte. Aí montaram uma equipe muito boa em Campinas, a gente participou de um ou dois negociações lá, antigamente não tinha aqui. Era eu mais um delegado, a gente começava a negociação e depois ia tocando, né? E o estupro marca muito. E teve o sequestro de uma criança de 9 anos, eu lembro porque tinha idade no meu filho naquela época. Ela foi sequestrada errada. Eram para sequestrar o filho do empresário, sequestraram o filho do caseiro. E como eram pessoas conhecidas, eles acabaram matando a criança. Eu lembro até hoje, foi no 7 de setembro que acharam o corpinho da vítima, jogaram na rodovia Dom Pedro, naquele viaduto maior lá, que tem acho que 30 metros de vão, amarradinho. Então a gente fica pensando nesse desespero. E eu lembro, eu estava jogando bola com meu filho na chácara que eu morava. Eu lembro até hoje, né? Mas você lembra do moleque, você olha para o teu filho, a mesma idade, é muito marcante. E os estupros. Isso me deixou muito triste. E as rebeliões que eu negociei. Foram várias rebeliões aqui, muitas com refém. Algumas sem refém e muitas com refém. E uma era uma. Pegaram 5 policiais de refém e eu estava negociando, e o doutor Fernando Ivanaga era meu assistente também, ou ele é o diretor da cadeia, eu estava na DIG, Delegacia de Investigações Gerais, e a gente foi negociar. Foram 24 horas de negociação, e eram 5 pessoas. Então era complicado para você ir tirando. Você ia negociando, cansava, eu lembro até hoje, não tem super-herói. Né? Você é delegado, você deve saber disso. Agora é entrevistador, né? Mas você deve saber, não tem super-herói, cara. Você chora. Então, eu ia lá, eu lembro, tinha Helena, minha investigadora, até hoje ela está na polícia. Eu tinha, o filhinho dela tinha 2 anos, eu estava no teto da cadeia, né? Ela estava lá embaixo, ela falou, doutor, pelo amor de Deus, me tira daqui, eles vão me matar. Você conhece meu filho. Então, naquela hora, você tem que ser um cara frio pra caramba. Eu lembro que eu negociava, fomos devagar, você tem que ser técnico, né? Negociando pausadamente, devagar, foi tirando um por um. E aí eu desci e chorava, cara. Aí o doutor Fernando Ivanaga, que hoje é o nosso corregedor, foi meu escrivão, um bom delegado. Ele ia no meu lugar, eu descia, chorava, lavava o rosto, aprumava, voltava lá, continuava negociando. Ele descia, chorava,
às vezes a gente se encontrava, um dava força para o outro e foi puxado. E essa vez aí, eu tranquei, ladrão não tranca ladrão. Então, você tem que entrar e trancar o ladrão. Eu lembro que eram 420 presos, eu entrei sozinho, tinha uma escolta, foram dois presos na frente, né? Eu no meio, dois atrás, fazendo uma escolta, e eu fui trancando cela por cela. E na hora, cara, você não pensa nada, né? Você tá viajando, depois você fala, o que eu vim fazer aqui, né, meu? Por que eu tive que entrar? Pô, eu tenho dois filhos, né, meu? Mas é o que você gosta. Aí você foi, trancamos, depois você sai, eu lembro até hoje. Passou na televisão, acho que é uma das cenas mais bonitas que eu vi em relação a mim, né? Às vezes você tinha entrevistado, eu estava chorando na beira da calçada por 24 horas, foi muito cansativo, cara. Eu peguei uma garrafa d'água e a câmera filmou bem em câmera lenta, sabe? Aquela água escorrendo no meu rosto, me limpando, né? Tava tenso, carregado, e a lágrima escorrendo. Isso daí me marcou muito. E de alegria, cara, só para a gente quebrar o gelo, doutor, tem muita coisa, né? Que a maioria a gente não pode falar, né? Mas é muita coisa engraçada. Eu trabalhei com um investigador, meu amigo, fez feio comigo. Xarope de tudo, né? Pegar, pegaram os moleques roubando, a gente era investigador. Já vou falar porque já prescreveu, ninguém pode pegar nós. Pegaram os moleques roubando carrinho de supermercado. Aí ele montou uma pista. Então, um cara era a sirene, o outro era o carrinho, o outro era o ladrão que ficava em cima do carrinho, o outro era o semáforo, e ele tinha língua presa. Ele falava assim: pode parar. Senão o semáforo está fechado. Aí, coitado do bobo do moleque parava o carro, aí tinha os transeuntes, atravessavam, aí ele mandava: volta, volta, que você atravessou fora da pista. Isso o delegado, a sorte que tinha de jantar, não viu nada. E é um monte de coisa que tem que dar risada. Porque lá, cara, às vezes você tem que levar para brincadeira, porque é muito tenso o ambiente. Ele é muito carregado espiritualmente, é muita adrenalina. Mesmo num plantão, você está parado ao mar, você não sabe o que vem. Você comentou que tem vários colegas já com idade de aposentar. Você já está pensando na aposentadoria? Pensou nisso ou não? Eu penso, mas é complicado ainda. Eu vou ter que me preparar. Eu até brinco, né? Eu falo, pô, os caras chegam e falam: "Ô, doutor, por que você não aposenta?" Eu falo: minha mulher me dá mais trabalho que os ladrões, eu prefiro ficar na delegacia. Aí todo mundo ri, eu também dou risada, mas é verdade. Obrigado, hein? Desculpa aí, Kelly. E, meu, são 47 anos, cara, nessa lida. Então é a mesma coisa que você descer um caminhão turbo numa ladeira e de repente você tem que brecar. Então vou ter que me preparar para isso. E a partir do ano que vem vou começar a pensar de que forma eu vou me preparar. Só que eu gosto de fazer o que eu faço. Eu acho que você ajuda muito, eu acho muito legal, entendeu? Você resolver um crime, você ajudar uma pessoa. Penso em aposentar, mas ainda não amadureci a ideia. Eu estou bem fisicamente. A gente ou você? Doutor Paulo, hoje você está vereador. Como é que começou essa carreira? Como é que você sentiu essa vontade e entrou nessa vida? Ai, não tinha nada a ver, né? De repente foi em 2004, acho. 2004, 2005, na eleição, eu não lembro a data. O João Figueiredo, que é meu padrinho, eu sou maçom também, é um orgulho que eu tenho. É meu padrinho de maçonaria, falou: o que você tá, o que você acha, tal. E eu lembro, eu entrei para um partido, eu acho que partido é sigla, sabe? Às vezes não tem a mesma ideologia que você. Eu acho, minha opinião pessoal, que não precisava ter partido. A pessoa dificilmente vota no partido, ela vota na pessoa e pelo que a pessoa é. Aí o João falou: quem que você não entra na política? Tem algumas coisas que você não faz como delegado e você pode ajudar a cidade como político. Eu falei: pô, legal, cara. Eu fui para um partido que era o PSDC. E nessa época, o PSDC estava carregado. Tinha muita gente de voto. Aí me puseram em outro partido, PT do B. PT do B. Não sou de esquerda. Eu fui para esse partido e no PSDC ficou o Luiz Fernando e o Tico. E se eu não me engano, eu não tenho certeza, eu fui o segundo suplente lá. E aí comecei a me interessar, eu vi que era uma coisa legal, eu acho que você pode ajudar, né, a população, além de ser polícia, até eu brinco, né? Como polícia a gente prende, como vereador a gente caça alvará. Então você tem duas disponibilidades de fazer as coisas. E a gente foi engrenando. Então em 2009 eu entrei pelo PV, pelo Partido Verde, foi a primeira legislatura minha e trabalhando. Eu acho, doutor, que você tem que ter produtividade. O político tem que ter produtividade.
Você pode ficar 5, 6, 7 legislaturas lá, desde que você mostre que você está fazendo alguma coisa. O dia que eu achar, eu não tenho mais nada a fazer, não tenho nenhuma legislação, ou não tenho nenhuma coisa que eu possa ajudar a cidade, aí é hora de sair da política. E deixar bem claro, a pessoa ainda acha, ainda me perguntaram antes de ontem, ontem foi domingo, né? No sábado perguntaram, você aposenta, né? 4 legislaturas? Não, não aposenta mais. Aposentava, mas é ridículo isso, você não aposenta mais. Então, eu acho que ainda tem um pouquinho de gás para queimar. A gente tem praticamente, proporcionalmente, desde a primeira legislatura minha, um projeto por sessão. Isso é óbvio, você tem nomes de rua, mas sempre que você dá um nome de rua, eu procuro ter 3 projetos um pouquinho mais delicados, melhores. Em toda essa vida política, quais os projetos que impactaram mais para você? Tanto para a cidade como na minha vida política, basicamente foram muitos, mas 2 foram os que mais marcaram. Em 2012, o não aumento para vereador, né? Eu acho, não é hipocrisia nada, eu acho que o vereador tem que ter uma ajuda de custo. Você não tem verba de gabinete, você não tem nada, poderia ter uma ajuda de custo. Porque senão, você vai fazer concurso público para vereador. O cara vai fixar no valor do salário e não no que você tem realmente que fazer. E foi um não aumento do vereador, foi um boom na época, a própria maçonaria fez muita carga, a população de Jundiaí fez muita carga e acabamos ganhando, não teve aumento naquela época. Acho justo, eventualmente, um reajuste, mas um aumento proporcional ou vincular um deputado federal, eu acho complicado, porque aí depende da produtividade. Se você tiver produtividade, você pode exigir. Se não tiver, não. E o outro projeto foi tornar tudo público. Antigamente, o veto do prefeito, você não sabia quem votava, quem não votava. Então, como é que funciona? Tinha o projeto de lei, ia para o prefeito. O prefeito pode sancionar ou vetar. Ele vetava, voltava para a Câmara para você manter o veto ou derrubar o veto. Ou seja, não valer mais como lei, eventualmente, bem a grosso modo, ou valer como lei. E você não sabia quem era quem, né? Naquela época, acho que eram 21 vereadores, então você tinha um projeto firme e tal, e todo mundo falava, oh, tô com você, tô com você. Você fazia a conta, fala, pô, vou ganhar de 19-2. De repente, e não aparecia, aparecia um V em vermelho. Não aparecia sim pelo veto ou não contra o veto, para derrubar o veto. E a hora que você via, cara, era invertido. Eram dois que um era seu e o outro eram os outros 20. Então eu achei uma sacanagem isso aí. Isso é bom até para o prefeito ver quem votou a favor e tem que respeitar o vereador. E o vereador tem que se contrapor ao prefeito no sentido de uma contraposição benéfica, né? Não criticar por criticar. Então o prefeito tem que saber o que o vereador votou. E eu também, como colega, eu tenho que saber o que meu colega votou, qual a posição dele. E você não sabia. Então todo mundo tinha sido a seu favor e, na realidade, você tinha 2 votos, o seu e mais um. Trouxe transparência, então? Tudo transparente. Então não tem mais sessão, não tem mais sessão secreta. Nós acabamos com isso também. Tudo que era fechado acabou. Isso daí é óbvio que a gente teve a ajuda de outros vereadores, né? Mas foi um plano nosso desde o momento que a gente entrou. E, doutor, e outros projetos de impacto que você acha importante? A primeira que foi mais impacto, que é o que eu me lembro, foi em 2012, né? Esse daí. A população veio, né? Lotou a Câmara e você via a faixa. Eu acho legal isso. Eu acho que a sessão tem que ser noturna. Vamos ver se a gente não pode mudar pela Câmara, porque você precisa de 10 assinaturas. Eu já propus, não consegui 10 assinaturas. O Romildo propôs, não conseguiu 10 assinaturas. Mas pode ser feita através da população. Então, se eu não me engano, 1% ou 2% da população fazendo um abaixo-assinado, ela já entra como projeto de lei. E eu acho que isso tem que voltar. Então, e muita coisa de meio ambiente a gente fez. Eles queriam, na área do aeroporto, fazer um condomínio lá. A gente mudou o plano diretor e tornou lá uma área impossível de se fazer um condomínio. Eu não sei que mude de novo. Então, tem muita coisa de meio ambiente que a gente fez também, né? E aí, doutor, é fácil ser vereador ou é mais difícil que ser polícia? O que que o vereador pode e não pode fazer? É difícil, viu, doutor? Você tem muita limitação, né? Como vereador, você faz projetos de lei e fiscaliza o executivo. E a fiscalização não é só fazer requerimento. Requerimento você pede informação oficial, mas não é só isso. Então, muita gente fala, você não faz requerimento? Faço sim, faço um por mês, mas fora isso eu faço ofício, eu ligo cobrando, então isso é a coisa. E a legislação, você tem que fuçar. Você tem eu tenho uma equipe que me ajuda, os amigos ajudam mandando
sugestões para a gente transformar em projeto de lei, mas é muito difícil. Muitos são ilegais porque o vereador não pode fazer aquilo, só o prefeito. Mas eu gosto, mesmo sendo ilegal, eu acho que tem que ser colocado em pauta, porque, vamos supor, agora nós somos em 19. Se os 19 concordarem, pô, o vereador não pode, o prefeito pode, mas todo mundo vota, os 19, é aprovado por 19-0, vai para o prefeito, ele pode até vetar, mas ele já tem essa ideia de fazer por ele. E muitas das vezes, um projeto ilegal nosso, existe muita crítica em relação a isso, mas nós estamos no parlamento, você tem que discutir, você tem que parlamentar. Então não adianta ficar só fazendo coisas que podem, você tem que suscitar problemas. E às vezes, indo para o prefeito, ele transforma em lei. E na política, sem outras intenções além da vereança? Tenho, doutor. Eu acho que, como vereador, você está muito mais próximo do povo, você tem muito mais chance de fazer alguma coisa. O deputado estadual, praticamente, você manda verba para o município. O federal, você mexe numa legislação que, no meu caso, seria área criminal, demora 20 anos para vingar. Então, não tem essas aspirações. Enquanto ao executivo, não. Eu gosto mais dessa parte de estar mais perto, poder ajudar, saber o que, que eu posso mexer na lei, uma vez que, como pela formação jurídica, tem essa formação legislativa. Dessa forma, se ajuda muito mais do que no executivo ou em outros cargos. Doutor, como é que você está fisicamente? Tem ido muito na farmácia? A saúde está complicada, né? Complicada não, estou bem. Mas eu tive alguns percalços, né? Nos 4 anos para trás, eu tive 3 cirurgias, joelho e tirei um rim, eu tive um câncer de rim. Agradeço a equipe que levantou isso rapidinho. Eu tirei um rim, eu tenho diabetes, o outro eu tenho 30%. Então a gente tem que cuidar bem, né? Saúde mental, dizem por aí que não está muito boa, né? Conforme a sua balançada de cabeça, mas o negócio é divertir, né? Eu acho que o delegado ele tem que descer do pedestal, sabe, meu? Não é aquela coisa, antigamente numa delegacia você tinha um degrau a mais onde o delegado ficava em cima, como professor. Eu acho ridículo, tem que estar no mesmo nível, você tem que brincar, você está ali para ajudar. É óbvio que na delegacia eu sou delegado de polícia, lá não vou ficar contando piadinha para ladrão. E na minha vida pessoal eu brinco, me divirto, me fantasio de mulher, recebo críticas, dou risada, não estou nem aí. Então, e você tem que saber separar essas duas coisas, né? Na delegacia ser um bom profissional e não trazer os problemas da delegacia para casa. E em casa ser um bom marido, um bom pai e não trazer os problemas de casa para a delegacia, né? Então você vai fazer bobagem. Você é bem criativo com a sua fantasia de carnaval, né? O povo comenta. Então, você sabe que isso é hereditário, né, doutor? O meu pai e meu cunhado tinha futebol, os homens se vestiam de mulher no carnaval. E meu pai, antes disso, e meus tios, olha, eles na festa, minha irmã contava, eu não era nascido ainda, eles se vestiam de mulher na festa da minha irmã, acabava com a festa dela, né? Ela achava ridículo, as amiguinhas não gostavam. E isso daí foi interiorizando em mim, entronizando em mim. Eu acho que não tem nada a ver, eu acho que você quebra um pouquinho também aquele impacto de homofobia, de preconceito, né? Eu sou heterossexual, eu estou com a Kelly há 12 anos, eu tenho 2 filhos, o Otto e a Ieda. O Otto é personal em Florianópolis, a Ieda é formada pela PUC de Campinas em Direito e é professora. E você quebra esse estigma, todo mundo ri, todo mundo brinca, você se aproxima mais, você dá mais lado para a pessoa desabafar, entendeu? De falar, olha, eu estou com um problema, às vezes não é nem problema policial, mas você orienta. Então, eu acho que você tem que brincar para sair desse pedestal. É óbvio que você tem que pôr limites, né? Não vem querendo beijar na boca que eu me apaixono. Então, você corta um pouquinho, as pessoas sabem brincar. Jundiaí é uma cidade muito legal. Desde que eu cheguei, eu fui muito bem recebido. Eu fiz muitos amigos aqui. Não troco o Jundiaí, não é demagogia, eu não troco o Jundiaí por São Paulo. Eu não aguento mais São Paulo. São Paulo é muito impessoal. Jundiaí é fácil, né? Não tem trânsito, tem um horário de rush que dura 15 minutos, você dobra uma direita e vai para casa. Você está perto da família, se acontecer alguma coisa. Você tem boas escolas, bons hospitais, as pessoas são muito amigas, né? Não dá para trocar, não dá para deixar a cidade de Jundiaí, não dá para querer outro cargo, não dá para querer ascender mais como policial, que nem o senhor falou, e ir para São Paulo fazer um curso. Não faço questão, eu estou bem aqui e quero morrer aqui. E aí, doutor, como é que a Kelly aguenta a gente? Você falou da Kelly, eu acho que ela tem uma terapeuta boa, deve tomar muito tarja preta escondida, porque é para aguentar o pique de um polícia, né? Sem horário, sem nada, arriscar a vida, né? Você sai, é a realidade, cara, não tem isso daí. Desde
Meus filhos nasceram e falam, o papai é polícia e as coisas podem acontecer. Ela aguenta bem, ela tem duas filhas, né? Eu tenho dois filhos, o Alteeda, que nem eu já falei para o senhor, e duas enteadas. A Isabela, que é advogada, formada na PUC de Campinas, no Mackenzie de Campinas, e a Giovana, casada com a Cris, minha enteada, que mora nos Estados Unidos, ela é tradutora e intérprete também. Então, a gente tem uma família entre filhos e enteados muito unida, muito próxima, que é o que faz a gente ser alegre, ser sério, porque você tem o parâmetro da família também na vereança e na delegacia. Porque como polícia você tem entre o bem e o mal, né? Entre a corrupção e a não corrupção. E na vereança também, de fazer uma coisa ruim e uma coisa boa. Então isso daí dá um padrão de conduta, assim como meus pais, minha irmã, né? De não querer decepcionar. Então eu quero ser sério para não decepcionar ninguém e muito menos a mim. E dentro de casa com a família, você fala de política e polícia ou deixa isso para lá? O senhor perguntou em casa. Em casa a gente procura minimizar os assuntos de política e de polícia, né? Mas acontece, não tem como, né? Hoje em dia você tem que falar, ou você chega até para desabafar, saber a opinião contrária, né? Esse problema do salário do vereador. Eu consulto a Kelly, consulto meus filhos, minhas enteadas. O que vocês acham? Eu sou contra, eu sou contra. Teve aquele problema, eu acho um problema da família tradicional, aquela lei, né? Família tradicional, o homem, a mulher e a prole. Isso aí é reclame de margarina, né, meu? Não vou fazer merchan aqui da Doriana, já fiz, mas é reclame de margarina. Hoje em dia, tanto faz. Onde tem amor é uma família. A minha enteada com a esposa dela não é uma família? Um casal hétero que não tem filho por não querer, por um outro não é uma família? Não, família é onde tem amor, cara. Família é amizade, família é companheirismo. Não é só aquilo que se fala homem, mulher e prole. Então eu fui contra isso daí, bato nisso até hoje. A gente tem que desmistificar isso daí. A gente tem que falar para a população ser realmente cristão nessa hora e aceitar as pessoas como elas são. Não adianta ficar pregando e não realmente fazer valer na sua vida. Agora, a parte crítica. Tem algum arrependimento, doutor? Não, que eu lembre nenhum. Sou uma pessoa de bem com a vida, tranquilo. Não tenho nada que me estressa assim, né? Óbvio, você tem os problemas do dia a dia, né? Preocupação com a doença, mas arrependimento, nada. Faria tudo de novo. Ah, tenho sim. Ter feito 4 anos de engenharia lá, ficando pagando sapo lá, fazendo cálculo integral, Destec, eu não enxergava nada, os caras faziam a vista explodida, você desmontava um motor. Mano, pelo amor de Deus. Mas o meu pai queria, naquela época era assim, e já foi também. O que adianta arrepender? Vai melhorar alguma coisa, doutor? Aproveitando a deixa, doutor Paulo, o que você seria se não fosse vereador e delegado? Conta pra gente. Eu continuaria sendo investigador de polícia, não tem como, tá no sangue, eu gosto de fuçar, sei lá, eu acho que não vejo nenhuma outra profissão que eu possa me encaixar aí. Ah, doutor, lembrei, eu gosto muito de construir, eu construo e vendo casas. Talvez eu fosse engenheiro civil ou arquiteto, que eu ainda faço esse tipo de situação. Construí já em Jundiaí, vendi já umas 9, 10 casas, né? Então, eu gosto muito, mas sou delegado de polícia. Eu eventualmente construo. E por último, doutor, o que você faz ou faria para viver num mundo melhor? Eu acho que o que depende de mim, eu faço. É dedicar amor, orar pelos outros, trabalhar na Umbanda, dar passe, ser uma pessoa alegre, procurar ter o mínimo de rancor possível. Agora, nos outros é difícil, porque eu teria que tirar isso deles. Então, vem muito de uma criação familiar, vem muito de uma criação educacional na escola. É difícil mexer com os outros. Acho que as pessoas deveriam ser mais alegres e mais amorosas e mais cristãs efetivas, e não só no banco da igreja ou em outro templo. Defina Paulo Sérgio numa frase. Uma frase é difícil, né? Acho que tem que ter caráter, firmeza, posicionamento, segurança e honestidade. Então, são várias palavras que me balizaram durante a minha vida policial, né? E minha vida política também. Doutor, obrigado. Desculpa as perguntas. Foi um prazer recebê-lo. Pessoalmente é muito mais bonito e alto. Agradeço. Apareça sempre. Um abraço.